Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês uma história emocionante, daquelas que nos fazem parar e refletir sobre a vida e tudo o que está por vir. Vamos acompanhar o relato de Alondra Esparza, uma mulher que, após enfrentar um parto complicado, teve uma experiência de quase morte que transformou sua vida para sempre. Durante essa experiência, ela recebeu visões das profecias de Fátima, revelações que podem impactar o futuro de todos nós. Antes de mergulharmos nessa história incrível, quero saber, de onde vocês estão nos assistindo? Comentem aqui embaixo, e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder mais nenhum relato como este. Vamos juntos explorar o outro lado. Meu nome é Alondra Esparza, e essa história mudou minha vida completamente. É algo que aconteceu comigo há quase 18 anos, mas que ainda hoje me emociona toda vez que falo sobre isso. Eu nasci e cresci em San Antonio, Texas. Minha infância foi complicada, para dizer o mínimo. Meus pais se divorciaram quando eu era bem pequena, e isso me afetou profundamente. Sabe quando você é criança e acha que o mundo inteiro gira em torno da sua família? Foi exatamente assim que eu me senti quando tudo desmoronou. Minha mãe, Isabel, era o pilar da nossa família, mas o divórcio a abalou muito, e ver ela sofrendo me fez sofrer também. Eu cresci com medo de relacionamentos, especialmente do casamento. Para mim, amor era sinônimo de dor. Eu evitava me aproximar demais das pessoas, sempre com medo de me machucar de novo. Mas então, quando eu menos esperava, conheci o Diego. Ele era diferente de todo mundo que eu conhecia. Calmo, estável, me fazia sentir segura. Com ele, pela primeira vez, eu senti que podia baixar minha guarda. Aos 18 anos, decidimos nos casar. Foi uma decisão difícil para mim, cheia de medos e dúvidas, mas algo dentro de mim dizia que era o certo a fazer. O casamento não foi fácil, vou te contar. Tivemos muitos desafios, muitas discussões, mas cada obstáculo que superamos juntos só fortalecia a nossa união. Diego se tornou meu porto seguro, meu melhor amigo. Um ano depois de casados, descobrimos que estávamos esperando nosso primeiro filho. Foi uma imensa alegria. Passamos meses planejando, decorando o quarto do bebê, escolhendo nomes. Tudo parecia perfeito, mas o destino tinha outros planos para mim. O dia do parto chegou. Eu estava nervosa, claro, mas também muito animada para conhecer nosso filho. No começo, tudo parecia normal. As contrações, a ida para o hospital, a ansiedade. Mas então, as coisas começaram a dar errado. Meu corpo não estava reagindo como deveria. A dor era insuportável, muito além do que eu imaginava. Lembro de ver os médicos correndo de um lado para o outro, ouvindo vozes preocupadas, e então, de repente, tudo ficou escuro. Foi nesse momento que minha vida mudou para sempre. Quando tudo escureceu, no começo, eu pensei que tinha desmaiado. Sabe aquela sensação de quando você está prestes a desmaiar e sua visão vai escurecendo pelas bordas? Foi assim, só que muito mais intenso. Era como se eu estivesse caindo em um poço sem fundo, mas ao mesmo tempo, eu me sentia estranhamente calma. Não sei dizer quanto tempo fiquei nessa escuridão. Poderiam ter sido segundos ou horas, é difícil explicar. O tempo parecia não existir mais. Eu não sentia meu corpo. Não ouvia mais os barulhos do hospital, nada. Era só eu e aquela imensa escuridão. Mas então, algo mudou. No meio daquela escuridão, eu comecei a perceber uma luz. No começo, era bem fraca, como uma estrela distante, mas foi ficando cada vez mais forte, mais brilhante. Era uma luz diferente de tudo que eu já tinha visto. Não machucava os olhos de olhar. Era quente, acolhedora. Conforme a luz ficava mais forte, eu comecei a sentir que estava me movendo em direção a ela. Não era como se eu estivesse andando ou voando. Era mais como se a própria luz estivesse me puxando gentilmente. E quanto mais perto eu chegava, mais eu sentia uma paz indescritível. Todos os medos, as preocupações, as dores que eu tinha sentido durante o parto, tudo isso foi desaparecendo. E então, de repente, eu vi, era uma porta. Uma porta feita de luz, bem no meio daquela escuridão toda. Era tão bonita que é difícil colocar em palavras. Imagine a coisa mais linda que você já viu na sua vida e multiplique por 1000. Ainda assim, não chega perto.
Eu me senti completamente atraída por aquela porta, como se ela estivesse me chamando, me convidando a entrar. E eu queria muito passar por aquela porta, descobrir o que havia do outro lado. Mas ao mesmo tempo, eu sentia uma hesitação, como se uma parte de mim soubesse que, se eu passasse por ali, não haveria volta. Fiquei ali parada na frente daquela porta de luz por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu podia sentir o calor vindo dela, era como um abraço. E então, sem que eu realmente decidisse conscientemente, me vi atravessando a porta. O que eu vi do outro lado? Bem, isso mudou tudo o que eu acreditava sobre a vida e a morte. Quando atravessei aquela porta de luz, foi como se eu tivesse entrado em outro mundo. De repente, eu me vi em um jardim, mas não era um jardim comum, nada parecido com o que temos aqui na Terra. Era um lugar de uma beleza que desafia a imaginação. As cores, meu Deus, as cores eram tão vívidas, tão intensas. Havia flores de todos os tipos, algumas que eu reconhecia e outras completamente diferentes de tudo que já vi. Cada pétala parecia brilhar com uma luz própria. O céu, se é que posso chamar assim, era de um azul tão profundo que parecia quase palpável. E o cheiro, vou te contar, era uma mistura de fragrâncias doces e reconfortantes. Imagine o perfume das suas flores favoritas misturado com o cheiro de chuva numa tarde de verão, e ainda assim não chega perto. Era um aroma que parecia alimentar não só o meu olfato, mas a minha alma. O mais incrível é que eu podia sentir tudo isso, mas não com o meu corpo físico. Era como se meus sentidos tivessem se expandido. Eu podia ver, ouvir, sentir, mas de uma forma muito mais intensa e profunda do que jamais experimentei na vida. Enquanto eu absorvia toda essa beleza, comecei a notar que não estava sozinha naquele jardim. Havia outras, bem, não sei se posso chamar de pessoas. Eram como formas de luz, algumas mais definidas que outras. E, conforme eu olhava, comecei a reconhecer algumas delas. Vi minha tia Maria, que tinha falecido quando eu era criança. Ela sorriu para mim com tanto amor nos olhos que senti meu coração, se é que eu ainda tinha um, se encher de alegria. Também vi meu bisavô, um homem que eu só conhecia por fotos antigas. Ele acenou para mim, como se estivesse me dando as boas-vindas. Mas o encontro que realmente me pegou de surpresa foi com a minha mãe, Isabel. Ela tinha falecido em um acidente de carro alguns anos antes, após uma discussão terrível entre nós. Ver ela ali, radiante e sorrindo para mim, foi demais. Todas as emoções que eu tinha guardado, a culpa, o arrependimento, a saudade, vieram à tona de uma vez. Eu queria correr até ela, abraçá-la, pedir perdão por todas as coisas ruins que disse. Mas, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela se aproximou de mim. Não sei explicar como, mas de repente ela estava ali, bem na minha frente, e o olhar dela era de um amor tão puro, tão incondicional, que todas as minhas preocupações simplesmente se dissolveram. Naquele momento, eu entendi que não havia nada para perdoar. Todo o peso que eu carregava por causa da nossa última briga desapareceu. Era como se aquele jardim celestial tivesse o poder de curar todas as feridas, de resolver todos os mal-entendidos. Ali, naquele lugar de beleza indescritível, rodeada por pessoas que eu amava e que já tinham partido, eu me senti completa pela primeira vez na vida. Era como se eu tivesse finalmente chegado em casa. Quando minha mãe se aproximou de mim naquele jardim celestial, foi como se o tempo tivesse parado. Ela estava exatamente como eu me lembrava, mas ao mesmo tempo, diferente. Seus olhos brilhavam com uma luz que eu nunca tinha visto antes, cheia de amor e sabedoria. Alondra, minha filha, ela disse, e sua voz era como música. Que bom te ver, querida. Eu queria dizer tantas coisas, pedir desculpas pela nossa última briga, dizer o quanto eu sentia sua falta. Mas, antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela me envolveu em um abraço. Não era um abraço físico, como conhecemos, era mais como se nossas almas tivessem se fundido por um momento. Naquele abraço, eu senti todo o amor dela por mim, todo o perdão, toda a compreensão. Quando nos separamos, ela sorriu e disse, não há nada para perdoar, Alondra. Tudo o que aconteceu, as brigas, os desentendimentos, tudo isso faz parte do aprendizado. Eu sempre te amei e sempre vou te amar. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma.
Era como se todo o peso que eu carregava no peito tivesse sido retirado de uma vez. Nos sentamos juntas naquele jardim e começamos a conversar. Falamos sobre tantas coisas, sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor. Mas o que mais me marcou foi quando ela me disse que aquele lugar era apenas uma passagem, um lugar de descanso e reflexão antes de seguir para o próximo estágio da jornada espiritual. Ela me explicou que ainda não era a minha hora, que eu tinha muito a fazer na Terra. Foi então que ela começou a me mostrar as visões. Minha mãe sempre foi uma mulher muito espiritual, e naquele momento, ela se tornou quase como uma guia para mim. Ela me mostrou cenas do futuro, coisas que eu não sabia se eram reais ou simbólicas. Uma das visões mais fortes foi sobre as profecias de Fátima. Eu vi uma luz intensa, que se expandia até cobrir todo o mundo, e dentro dessa luz, eu ouvi vozes, não sei se eram anjos ou o próprio Espírito Santo, que falavam sobre um grande período de tribulação, seguido de uma renovação espiritual sem precedentes. Minha mãe me disse que essa mensagem era importante, que eu precisava compartilhá-la quando voltasse para o meu corpo. Ela explicou que o mundo estava passando por um momento de grande escuridão, mas que essa escuridão era apenas uma passagem, uma purificação, antes de um tempo de paz e luz. Eu não entendi tudo na hora, mas o que ela disse ficou gravado na minha alma. Depois dessas visões, minha mãe me disse que eu precisava voltar. Seu filho precisa de você, Alondra, ela disse. Sua missão ainda não acabou. Eu não queria ir embora. Aquele jardim era tão perfeito, tão cheio de paz. Mas, no fundo, eu sabia que ela estava certa. Eu tinha que voltar para meu filho, para meu marido, para minha vida. Nos despedimos com um último abraço, e então, tudo começou a se desfazer ao meu redor. A luz, o jardim, minha mãe, tudo começou a desaparecer. De repente, senti um puxão forte e comecei a voltar para meu corpo. A escuridão voltou, e então, eu senti uma dor intensa, como se eu estivesse sendo sugada de volta para a realidade. Abri os olhos e me vi de volta na mesa de cirurgia, cercada por médicos e enfermeiras. Eles estavam todos desesperados, tentando me reanimar. Meu corpo estava pesado, dolorido, mas eu estava viva. Voltei à Terra com uma nova visão, um novo propósito. A experiência que vivi me transformou para sempre. Voltei daquele lugar com uma clareza que nunca tive antes. Entendi que a vida é muito mais do que o que vemos aqui e agora. Que existe um plano maior, um propósito para cada um de nós, e que mesmo nas horas mais sombrias, nunca estamos sozinhos. Minha mãe me deu um presente precioso naquela visita. A certeza de que o amor é eterno, que não importa o que aconteça, ele sempre estará lá, nos guiando, nos protegendo. Eu sei que não será fácil. O mundo está passando por momentos difíceis, mas acredito, com todo o meu ser, que estamos caminhando para uma nova era, uma era de luz e paz. E cabe a cada um de nós escolher o caminho que vamos seguir. Podemos nos deixar levar pelo medo, pela raiva, pela desesperança, ou podemos nos agarrar à luz, ao amor, à fé. A escolha é nossa. Eu sei qual caminho escolhi. Ao meu redor, pessoas rezavam fervorosamente, agarrando-se a seus rosários como se fossem cordas de salvação. Foi nesse momento que entendi. O que eu estava vendo não era apenas uma visão do futuro, mas um aviso, um chamado à ação. E de alguma forma, eu sabia que tinha um papel importante a desempenhar nisso tudo. Enquanto a visão começava a se dissipar, ouvi novamente a voz da minha mãe. Lembre-se, Alondra. Fé, amor e coragem. O mundo vai precisar disso mais do que nunca. E então, tudo ficou escuro mais uma vez. Depois daquela visão intensa e aterrorizante, senti como se estivesse flutuando em um vazio. Não havia mais imagens, nem sons, apenas uma sensação de estar suspensa entre dois mundos. Era como se minha alma estivesse indecisa, hesitando entre ficar naquele plano espiritual ou retornar ao meu corpo. Lembrei-me das palavras da minha mãe, do aviso sobre a missão que eu tinha pela frente. Mas como eu poderia enfrentar aquilo tudo? Como eu, uma mulher comum de San Antônio, poderia fazer alguma diferença diante de eventos tão grandiosos e assustadores? Foi então que senti uma força me puxando de volta. Era como se milhares de fios invisíveis estivessem conectados ao meu ser, me arrastando gentilmente de volta à vida terrena. Mas havia uma resistência. Parte de mim queria ficar,
Queria a paz e o amor que tinha experimentado naquele jardim celestial. Nesse momento de hesitação, fiz algo que não fazia há muito tempo. Rezei. Não foi uma oração formal ou decorada, mas um pedido sincero, vindo do fundo da minha alma. Deus, pensei, se é a sua vontade que eu volte, me dê forças, me ajude a cumprir essa missão, seja ela qual for. Foi como se minha oração tivesse sido imediatamente atendida. Senti uma onda de energia me envolver, me fortalecendo. A sensação de ser puxada de volta se intensificou, e agora eu não estava mais resistindo. Comecei a ouvir sons distantes, bips de máquinas, vozes abafadas, o som característico de um hospital. Os sons foram ficando mais claros, mais próximos. Senti meu corpo novamente, pesado e dolorido, mas vivo. Abrir os olhos foi um esforço imenso. A luz do quarto do hospital, mesmo fraca, pareceu ofuscante depois de todo aquele tempo na escuridão. Pisquei várias vezes, tentando focar minha visão. A primeira coisa que vi com clareza foi o rosto de Diego. Ele estava ali, ao lado da minha cama, com olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Quando percebeu que eu tinha acordado, seu rosto se iluminou com um sorriso de alívio e alegria. Alondra, ele exclamou, segurando minha mão. Graças a Deus, você voltou. Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Diego rapidamente me ofereceu um pouco de água. Depois de uns goles, finalmente consegui murmurar: o bebê? Diego sorriu ainda mais, com lágrimas nos olhos. Ele está bem, meu amor. Nosso filho está perfeito. Foi então que notei a enfermeira ao lado dele, segurando um pequeno embrulho. Ela se aproximou e colocou nosso filho em meus braços. Olhar para aquele rostinho pela primeira vez foi uma experiência indescritível. Todo o medo, toda a confusão das visões que eu tinha tido, tudo pareceu desaparecer por um momento. Ali estava ele, tão pequeno, tão frágil, mas ao mesmo tempo tão forte. Tinha sobrevivido a um parto difícil, assim como eu. Enquanto segurava meu filho, lembrei-me das palavras da minha mãe sobre o amor ser a força mais poderosa que existe. Naquele momento, sentindo o amor transbordando em meu coração por aquela pequena criatura, entendi perfeitamente o que ela queria dizer. Os médicos entraram no quarto, surpresos e aliviados por me ver acordada. Começaram a fazer perguntas, a checar meus sinais vitais, mas tudo isso parecia distante, quase irrelevante. Meu foco estava totalmente no meu filho e em Diego. Eu sabia que tinha muito a processar, muito a entender sobre o que tinha vivido, mas naquele momento, tudo o que importava era que eu estava de volta, viva, com minha família. O futuro, com todos os seus desafios e mistérios, podia esperar. Naquele instante, eu só queria abraçar meu filho e agradecer por essa segunda chance de vida. Os dias que se seguiram ao meu despertar no hospital foram uma mistura de alegria, confusão e reflexão profunda. Fisicamente, eu estava exausta. O parto difícil e a experiência de quase morte tinham deixado meu corpo debilitado. Os médicos estavam surpresos com minha recuperação, dizendo que eu tinha estado à beira da morte por complicações durante o parto. Mas enquanto meu corpo lutava para se recuperar, minha mente estava em turbilhão. As memórias da minha experiência, o jardim celestial, o encontro com minha mãe, as visões apocalípticas, eram tão vívidas que às vezes eu me perguntava se tudo aquilo tinha sido real ou apenas um sonho causado pelo trauma do parto. Diego estava sempre ao meu lado, cuidando de mim e do nosso filho com uma dedicação que me emocionava. Eu queria contar a ele tudo o que tinha vivido, mas não sabia por onde começar. Como explicar algo que eu mesma mal compreendia? Nos momentos quietos da noite, quando Diego dormia na poltrona ao lado da minha cama e nosso filho descansava no berço, eu ficava acordada, repassando cada detalhe da minha experiência. As palavras da minha mãe ecoavam em minha mente. Você tem uma missão importante pela frente. Mas qual era essa missão? E como eu deveria começá-la? A data que tinha visto na minha visão, 2024, parecia distante demais para se preocupar naquele momento. Afinal, estávamos em 2006 e eu tinha um bebê recém-nascido para cuidar. Mas, mesmo assim, não conseguia tirar aquela data da cabeça. Uma semana depois do parto, finalmente tive alta do hospital. Voltar para casa foi uma experiência surreal. Tudo parecia igual, mas eu me sentia profundamente mudada.
Cada objeto familiar, cada canto da casa parecia ter um novo significado. Foi nessa primeira noite em casa que decidi contar tudo a Diego. Depois de colocarmos o bebê para dormir, nos sentamos na sala. Respirei fundo e comecei a falar. Contei sobre a escuridão, a luz, o jardim celestial. Falei sobre o encontro com minha mãe e as palavras de conforto e aviso que ela tinha me dado. Quando cheguei na parte das visões apocalípticas, vi o rosto de Diego empalidecer. Ele segurou minha mão com força enquanto eu descrevia as cenas de destruição, a ameaça do comunismo, o perigo para a igreja. Alondra, ele disse quando terminei, sua voz trêmula, isso é incrível e assustador. Você acha que foi real? Olhei nos olhos dele, sentindo uma certeza que não conseguia explicar. Sim, Diego, foi real. Tão real quanto nós dois sentados aqui agora. Ficamos em silêncio por um longo tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Diego falou. E o que vamos fazer sobre isso? Essa era a pergunta que eu vinha me fazendo desde que acordei no hospital. Não sei exatamente, respondi honestamente, mas sei que não posso ignorar. Sinto que tenho uma responsabilidade agora. Diego assentiu, seu rosto uma mistura de preocupação e determinação. Estamos juntos nisso, meu amor. Seja lá o que for que precise ser feito, faremos juntos. Suas palavras me trouxeram um conforto imenso. Eu sabia que o caminho pela frente seria difícil e incerto, mas ter Diego ao meu lado me dava força. Naquela noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há anos. Peguei o rosário que minha avó tinha me dado na infância. Enquanto passava as contas entre os dedos, senti uma conexão profunda com algo maior que eu mesma. Era como se cada Ave Maria que eu rezava fosse um passo em direção a um destino que eu ainda não compreendia totalmente, mas que sabia ser importante. Adormeci com o rosário na mão, sentindo uma mistura de medo e esperança pelo futuro que me aguardava. Nos meses que se seguiram, minha vida entrou em uma nova rotina, muito mais comum do que eu poderia imaginar após uma experiência tão extraordinária. Durante o dia, eu me dedicava aos cuidados com nosso filho, Antônio, e à recuperação do meu corpo. O trabalho e as tarefas domésticas preenchiam a maior parte do meu tempo. Mas à noite, quando a casa ficava silenciosa, eu me entregava a uma busca silenciosa por respostas. Comecei a pesquisar sobre experiências de quase morte, lendo livros e artigos na internet. Fiquei surpresa ao descobrir quantas semelhanças havia entre minha experiência e a de outros. A luz, a sensação de paz, o encontro com entes queridos falecidos, tudo isso parecia ser comum em muitos relatos. No entanto, eram as diferenças que mais me intrigavam. As visões apocalípticas que eu tinha tido não eram mencionadas na maioria dos casos que encontrei, e quanto mais eu lia sobre elas, mais me convencia de que tinha recebido uma mensagem especial, um aviso que não podia ser ignorado. Também procurei orientação espiritual. Falei com padres em várias igrejas, esperando encontrar algum tipo de resposta ou orientação. A reação deles variou desde ceticismo até preocupação genuína. Um padre, em particular, me aconselhou a manter a experiência em segredo, dizendo que poderia causar escândalo ou mal-entendidos. Mas outro, um homem mais velho com uma profunda sabedoria em seus olhos, me ouviu com atenção e, no final, disse algo que ficou comigo. Alondra, Deus escolhe pessoas comuns para tarefas extraordinárias. Talvez você não entenda agora, mas confie que Ele guiará seus passos. Essas palavras me deram uma nova perspectiva. Comecei a pensar que talvez minha missão não fosse algo grandioso ou imediato. Talvez fosse uma série de pequenos passos, de decisões cotidianas guiadas pela fé e pelo amor. Continuei rezando, pedindo orientação e força para cumprir o que quer que fosse que Deus esperava de mim. E embora o futuro ainda fosse incerto, a presença do meu filho em minha vida me dava um propósito renovado, uma razão para continuar avançando, um dia de cada vez. Não era o caminho heróico ou dramático que talvez alguém esperasse após uma experiência tão extraordinária, mas era o meu caminho, a minha forma de honrar o que vivi enquanto navegava pelas águas, nem sempre tranquilas, da vida cotidiana. Conforme os anos passavam, aprendi a equilibrar o peso do meu conhecimento com as demandas do dia a dia. Meus dias eram preenchidos com as atividades comuns de uma mãe e esposa: preparar o café da manhã para a família, levar Antônio para a escola, ir ao trabalho no escritório local,
onde eu era contadora, e fazer compras no supermercado. Em muitos aspectos, minha vida era completamente normal. Participava de reuniões de pais na escola, ia à igreja aos domingos e, ocasionalmente, saía para jantar com Diego. Para qualquer observador externo, éramos apenas mais uma família comum em San Antônio. Mas, por dentro, carregava comigo o conhecimento daquela experiência extraordinária. Às vezes, em momentos inesperados, as lembranças voltavam com força total. Podia ser algo simples, como um noticiário mencionando conflitos em alguma parte do mundo ou uma conversa casual sobre política na copa do escritório, que de repente me fazia lembrar das visões que tive. Nesses momentos, eu respirava fundo, tentando manter a calma. Aprendi a não demonstrar externamente o turbilhão de emoções que, por vezes, sentia. Em vez disso, canalizava essa energia para pequenas ações positivas no meu dia a dia. Comecei a me envolver mais na comunidade local, não para pregar ou alertar, mas simplesmente para ajudar onde podia. Voluntariei-me em um banco de alimentos local, participei de campanhas de limpeza no bairro e me ofereci para dar aulas de reforço de matemática para crianças carentes. Essas atividades me ajudavam a sentir que estava fazendo algo, por menor que fosse, para tornar o mundo um lugar melhor. À medida que Antônio crescia, observava com uma mistura de orgulho e apreensão seu desenvolvimento. Ele era um garoto inteligente e sensível, com um forte senso de justiça. Às vezes, quando ele falava sobre seus sonhos para o futuro ou expressava preocupação com problemas globais, eu sentia um nó na garganta, pensando no futuro que eu havia vislumbrado. Uma noite, quando Antônio tinha 16 anos, ele me pegou de surpresa com uma pergunta. "Mãe", disse ele, enquanto estávamos sentados na varanda após o jantar, "você já teve a sensação de que há algo mais, algo além do que podemos ver e tocar?" Olhei para ele, sentindo meu coração acelerar. "Por que você pergunta, meu filho?" Ele deu de ombros, olhando para o céu estrelado. "Não sei. Às vezes tenho essa sensação estranha, como se houvesse algo importante que eu deveria saber ou fazer, mas não consigo entender o que." Naquele momento, senti uma forte tentação de contar tudo a ele sobre minha experiência, as visões, o aviso. Mas algo me conteve. Em vez disso, coloquei minha mão sobre a dele. "Antônio", disse suavemente, "a vida é cheia de mistérios. O importante é vivermos da melhor forma que pudermos, sendo bondosos e ajudando os outros sempre que possível." Ele assentiu, parecendo ponderar minhas palavras. Ficamos ali em silêncio, olhando para as estrelas por um longo tempo. Conforme o ano de 2024 se aproximava, sentia uma crescente inquietação. As notícias do mundo pareciam cada vez mais alinhadas com o que eu havia visto em minha visão. Conflitos se intensificavam em várias partes do globo, a polarização política aumentava, e havia um sentimento generalizado de incerteza sobre o futuro. Em uma noite particularmente difícil, depois de um dia cheio de notícias perturbadoras, confessei meus temores a Diego. "E se eu deveria ter feito mais?" perguntei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "E se eu deveria ter contado para mais pessoas, tentado alertar o mundo?" Diego me abraçou forte, sua presença sólida e reconfortante como sempre. "Alondra", disse gentilmente, "você fez exatamente o que deveria fazer. Viveu sua vida com amor e compaixão, criou nosso filho para ser um homem bom. Às vezes, são essas pequenas coisas que fazem a maior diferença." Suas palavras me acalmaram, lembrando-me das palavras da minha mãe naquela experiência distante. O amor é a força mais poderosa que existe. Enquanto o ano de 2024 se aproximava, eu continuava com minha vida normal. Ia trabalhar, cuidava da minha família, ajudava na comunidade. Agora, cada pequeno ato de bondade, cada momento de conexão com os outros, ganhava um novo significado. Talvez essa fosse a verdadeira missão que me foi confiada: viver uma vida comum, mas com um coração extraordinariamente aberto e amoroso. E assim, enfrentava o futuro incerto, não com medo, mas com uma determinação serena. Fosse o que fosse que 2024 trouxesse, eu estaria pronta, não com grandes ações ou declarações públicas, mas com a força quieta de uma fé inabalável e um amor incondicional. Estamos em agosto de 2024, e o ano que tanto me intrigou por tanto tempo finalmente chegou. Cada dia parece carregado de significado,
cada notícia potencialmente importante. A vida continua sua rotina normal, mas há uma tensão subjacente que não consigo ignorar. Antônio está prestes a começar seu primeiro ano na faculdade. Enquanto o ajudo a preparar suas malas, sinto uma mistura de orgulho e apreensão. Orgulho pelo jovem incrível que ele se tornou e apreensão pelo mundo que ele está prestes a enfrentar por conta própria. No trabalho, as coisas estão agitadas. A economia está instável e muitas empresas estão enfrentando dificuldades. Faço horas extras quase todos os dias, tentando manter as contas em ordem e ajudar onde posso. À noite, quando finalmente chego em casa, Diego me recebe com um abraço reconfortante e um jantar quente. As notícias são uma fonte constante de preocupação. Conflitos se intensificam em várias partes do mundo, as mudanças climáticas estão causando desastres naturais com uma frequência alarmante, a polarização política parece estar atingindo novos extremos, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no México e em outros países. Na nossa comunidade, sinto uma crescente inquietação. As pessoas estão preocupadas com o futuro, com a economia, com a segurança. Na igreja, o padre Joaquim tem feito sermões sobre a importância da fé nos tempos difíceis. Suas palavras me tocam profundamente, lembrando-me da necessidade de manter a esperança. Continuo com meu trabalho voluntário, agora mais do que nunca. Organizo eventos, dou aulas de inglês para imigrantes e tento ser uma presença positiva onde quer que eu vá. Cada pequeno ato de bondade parece mais significativo agora, como se cada sorriso, cada palavra gentil pudesse fazer a diferença entre luz e escuridão. À noite, quando todos estão dormindo, pego o meu rosário e rezo. Rezo pelo mundo, pela minha família, pela nossa comunidade. Rezo por força e orientação para enfrentar o que quer que esteja por vir. Agora, enquanto agosto chega ao fim e setembro se aproxima, sinto uma crescente ansiedade. Setembro de 2024. O mês que apareceu tão vividamente em minha visão há tantos anos. O que ele trará? Serão as mudanças drásticas que vi ou será apenas mais um mês passando sem grandes eventos? Parte de mim quer se preparar para o pior, estocar suprimentos, avisar a todos que conheço. Mas outra parte, a parte que aprendeu a confiar na força do amor e da fé ao longo desses anos, me lembra de manter a calma e a esperança. Ontem à noite, sentada na varanda com Diego, compartilhei minhas preocupações sobre o mês que está por vir. O que quer que aconteça, ele me disse, segurando minha mão, enfrentaremos juntos. Suas palavras me trouxeram conforto, como sempre, e me fizeram perceber que, independentemente do que setembro possa trazer, o mais importante é como escolhemos viver cada dia, com amor, com compaixão, com fé. Então, aqui estou eu, no limiar de setembro de 2024. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se minhas visões se tornarão realidade ou se permanecerão um mistério não resolvido. Mas sei disso. Continuarei vivendo cada dia da melhor forma que puder, espalhando amor e bondade onde quer que eu vá. E, enquanto os dias de agosto se desenrolam, levando-nos inexoravelmente para o desconhecido, meu coração está aberto e minha fé é forte. Seja o que for que esteja por vir, estarei pronta para enfrentá-lo, não com medo, mas com a força que vem de uma vida vivida com amor e propósito. O futuro é incerto, mas minha resolução é inabalável. Setembro de 2024, estou pronta para você. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo a outros relatos como este, clique neste vídeo que está aparecendo agora em sua tela.